poder sobre a vida do seu filho, sobre a sua casa, sobre a sua família, sua esposa, seus filhos, a igreja que ele pastoreia e todos aqueles que estão à sua volta, que possam também ser abençoados mais e mais, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Boa noite. Obrigado, pastor Wagner, pela oportunidade. Amém. Obrigado a toda a igreja, a todos os irmãos. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Como o pastor disse, eu pastoreio uma igreja ali na Margem Sul, na Amora. Temos vivido coisas extraordinárias, tá bom? E eu queria partilhar um pouco a respeito daquilo que nós temos aprendido com o Senhor lá, tá bom? Hoje, a conferência, baseada até em Hebreus capítulo 10, não é o texto que eu vou ler, mas, diante desse texto, eu gostava de trazer uma mensagem a respeito de perseverar na presença de Deus, tá bom? Eu gostava de trazer uma palavra de perseverar na coisa certa, ok? Que parte de nós, muitas vezes, nós lutamos guerras erradas, porque não estamos lutando aquelas guerras que o Senhor nos chamou para guerrear, amém? Então, parte de uma vida de eficácia, de frutificação a respeito daquilo que representa o avanço do reino de Deus, acontece numa obediência mais clara e mais pura a respeito daquilo que o Senhor deixou para a nossa obediência, amém? Mas antes disso, eu gostava também de fazer mais uma oração, amém? Se você puder levantar suas mãos aí. Espírito Santo, nós estamos aqui na sua presença e eu peço, Senhor Jesus, realizada a tua obra aqui, nós iremos te adorar com os nossos ouvidos nesse momento. Venha, Senhor Jesus, transformar o nosso coração, abrir os nossos olhos, Senhor, para enxergarmos, Senhor Jesus, a tua presença, a tua palavra, o teu senhorio, a tua pessoa com mais clareza. Venha hoje, para através da sua palavra, nos direcionar a uma obediência mais eficaz, mais objetiva da sua vontade. Ensina-nos hoje, Espírito Santo. A sua palavra transforma-nos, comova-nos, Pai. Nós queremos sair daqui mais santos do que entramos, mais arrependidos do que entramos. Nós não estamos brincando de ser igreja. Nós não viemos esse culto cultuar a coisas que tragam minimamente ou meramente benefícios próprios. Nós viemos a nos entregar no altar e pedir que tu faças de nós instrumentos nas suas mãos. Venha, Espírito Santo, quebre o nosso coração de pedra e transforme em coração de carne. Tire as escamas dos nossos olhos e ministre sobre nós, Senhor, a fim de que possamos sair cheios de ti, cheios da sua mensagem. Assim como em Tessalonicenses capítulo 2, tu usas Paulo para dizer àquela igreja que eles ouviram a palavra de Paulo não como palavras de homens, mas como verdadeiras palavras de Deus. Assim esteja o nosso coração, Senhor, baseado também em Apocalipse 2 e 3, onde quem fala às igrejas é o Espírito Santo, e quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus, nós tememos o seu nome, nós tememos a sua santidade, nós tememos, Senhor Jesus, quem tu és, mas sabemos que tu nos amas e pelo seu sangue nos tornaste sacerdotes de um reino, assim como está em Apocalipse 1:6. Então venha, Senhor Jesus, tratar de nós. Nós entramos confiantemente no lugar santo, mas continuamos acreditando que esse lugar é santo. Respeitamos esse lugar e queremos aprender de ti, Senhor. Hoje, fale conosco através da sua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se puder colocar a mão na pessoa que está do seu lado aí. Ore um pouco por ela agora, a favor disso. Espírito Santo, ore a favor disso. Abra os nossos olhos. Dá-nos direção hoje, que possamos te entender, Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Obrigado, Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Assim como eu dizia, a nossa vida de caminhar, de não retroceder e avançar, ela não acontece baseado numa perspectiva pessoal a respeito daquilo que pode representar avançar. Em Mateus capítulo 15, verso 1, se você quiser abrir, vocês colocam aqui Bíblia ou colocam? Em Mateus capítulo 15, no verso 1, Jesus vai ter uma discussão com alguns líderes religiosos, que os líderes religiosos ficam surpresos por uma postura de diferença a respeito do modo em como Jesus e seus discípulos agiam em relação às tradições dos anciãos. Então, Mateus capítulo 15, verso 1, alguns conseguem colocar ou não? Posso abrir aqui então? Peraí. Mateus 15, 1, alguns escribas e anciãos vão chegar, obrigado, querido, perto de Jesus, ok? Perguntando a respeito do porquê que eles não lavavam as mãos antes de comer. Havia uma tradição judaica acrescentada aos termos dos mandamentos de Deus, da lei do Senhor, em que pessoas precisavam constantemente lavar as mãos quando tocavam em coisas, antes de comer, após comer. Eles constantemente lavavam seus utensílios, a sua cama, o seu sofá, porque para eles representava um tipo de santificação, purificação na água. É óbvio que você vai encontrar no texto bíblico do Antigo Testamento alguns elementos que representavam também purificação diante também desse exercício. Só que os líderes religiosos eles acrescentaram valores e aumentaram o tipo de prática desse instrumento de purificação, transcendendo aquilo que eram as normas das Escrituras. Então, vendo Jesus e os discípulos não lavando as mãos antes de comer pão, eles ficam escandalizados e vão ter com Jesus e fazer essa pergunta. Então, alguns fariseus, mestres da lei, que haviam chegado de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram, a partir do verso 2, agora verso 2, por que transgridem, se você pegar aí sua Bíblia, por que transgredis vós, por que os vossos discípulos transgridem os mandamentos dos nossos anciãos, não lavando as mãos antes de comer pão? E aí Jesus vai trazer uma resposta muito interessante, ele vai dizer assim, por que vocês transgridem os mandamentos de Deus pelas vossas tradições? Então, há um problema aqui. Jesus está respondendo que a obediência das tradições impostas pelos homens não somente podem ser incoerentes quanto à palavra, mas inclusive pode ser um tipo de transgressão dos mandamentos de Deus. No verso 8 do mesmo capítulo, Jesus inclusive vai chamar o tipo de adoração que eles davam a Deus de vã adoração, porque eles adoravam segundo os seus próprios preceitos, as suas próprias tradições, os seus próprios achismos religiosos, e não uma obediência clara a respeito daquilo que Deus revelou. Amém? Então, permanecer no caminho e avançar, e não retroceder, significa avançar de acordo com a obediência e revelação daquilo que o Senhor deixou, daquilo que o Senhor chama em progredir, daquilo que o Senhor chama em caminhar segundo a sua vontade. Porque, infelizmente, o problema da realidade, por exemplo, da apostasia dos tempos do fim, é que muitos chamarão avançar a um tipo de caminho que não representa avançar, mas inclusive é um retroceder naquilo que é a ótica de Deus. A gente encontra tanto no Antigo Testamento quanto no Novo situações em que o povo de Deus, reis, até profetas, achavam que estavam avançando diante da vontade de Deus e estavam desobedecendo a sua lei. E o Senhor sempre chama retrocesso, um tipo de tradição que é levantada, tipo de obras que são constituídas, que não representam a obediência dos mandamentos do Senhor. Amém? Então você vai olhar para o irmão que está do seu lado agora, se você puder. Você vai dar um beijo no rosto dele primeiro. Você vai dizer boa noite para ele. E você vai dizer assim para ele, meu querido, diga assim para ele, meu querido, nós precisamos viver a obediência da palavra de Deus e não somente ou isoladamente achar que obediência é aquilo que nós carregamos por tradição. Pergunte assim para ele, meu querido, aquilo que você crê que é certo,
Você já comprovou nas Escrituras? Então, Jesus nos convida a um tipo de vida que acontece partindo de obediência aos mandamentos de Cristo. Amém? Por exemplo, a gente vai fazer um exercício aqui. E aí eu vou entrar na palavra mais expositiva, uma palavra simples, na verdade, mas é só para te desafiar, tá bom? A respeito do que precisa ser a nossa vida quanto ao Senhor. Nós temos aqui 3 filas de cadeira. Eu gostava que você desse lado, agora, cara, é o único momento que eu vou pedir para você não abrir a Bíblia é agora, tá bom? E você vai entender o quê? Por quê? Esse pessoal dessa cadeira aqui, dessa fileira, vocês vão pensar em louvor e adoração. E vocês vão refletir a respeito do que precisa ser louvor e adoração de acordo com aquilo que vocês conhecem nas Escrituras. Tá bom? Não vou pedir nada depois, tá? É só para reflexão. Você aqui do meio, você vai pensar a respeito de vontade de Deus. E vocês vão pensar em 3 aspectos essenciais que vocês já sabem nas Escrituras que Deus ele quer da nossa parte. Pensem nisso aqui, tá bom? E essa fileira aqui vai pensar a respeito de liturgia de culto, tá bom? E você vai refletir e vai tentar se lembrar de versículos bíblicos que venham à sua mente, ok? Que define para você aquilo que precisa ser uma liturgia de culto segundo as Escrituras. Tá bom? Vamos fazer isso, ok? Aqui a gente falou sobre louvor e adoração, não foi? Aqui a gente falou sobre 3 pontos essenciais da vontade de Deus e aqui a gente falou sobre liturgia de culto, tá bom? Gostava que você fechasse seus olhos 10 segundos aí, vai lá. Você vai refletir sobre isso. Amém. Qual é a grande crise dos nossos tempos? E atenção que você não é obrigado, como um cristão, de decorar toda a Bíblia, ou ser um expert em saber onde versículos bíblicos estão. Mas é uma crise no nosso tempo em que nós, às vezes, temos 10, 20, 30 anos de evangélicos e nós ainda não temos a capacidade de definir pontos como esses de acordo com a referência das Escrituras. E o nosso grande problema de hoje é a gente estar vivendo uma fé e, às vezes, sendo exigentes para com a igreja, para com os nossos líderes, né? E não exigindo de acordo com os termos que existem na palavra de Deus. Infelizmente, essa reflexão, ela nos assusta e nos expõe em uma situação que pode ser que nós estejamos acreditando muito em coisas que nós ainda não comprovamos nas Escrituras. A pergunta é, por que louvor e adoração tem que ser como você pensou? Né? Quais são os 3 pontos que vieram à sua mente? Será que eles realmente representam a vontade original de Deus para nós? Tá bom? E por que liturgia de culto tem que ser aquilo que vocês refletiram? E a questão é, quais foram os textos bíblicos que vieram à nossa mente, ok? Quando nós definimos a respeito desses temas. Estão compreendendo, queridos? Então, isso aqui não é para te expor nem para te envergonhar, afinal, eu espero que vocês tenham refletido a respeito de alguns textos bíblicos, tá bom? Eu não vos conheço, eu não tenho autoridade aqui, há um pastor aqui para vos pastorear, mas esse exercício eu faço na minha igreja, é um exercício que nós precisamos fazer diariamente. Eu gostava de começar por essa introdução a respeito do que precisa ser igreja. Igreja, avançar, não retroceder, precisa ser conhecer a palavra de Deus e obedecer aquilo que Deus revelou. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para redarguir, para corrigir, para trabalhar o homem, para que ele seja perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então não é alguma obra, mas toda a boa obra. A escritura, a revelação, é a base que precisa fundamentar aquilo que nós conhecemos a respeito de quem Deus é, de quem nós somos e qual é a vontade de Deus. Então, não sejamos mais daqueles que estão desejosos e, infelizmente, escandalizados, porque não cumprem as nossas tradições pessoais, mas sejamos homens de obedecer a mandamentos de Deus. Aquilo que de fato Deus mandou, aquilo que Deus deseja. Isso é não retroceder. Isso é avançar para a glória de Deus. Alguém pode dizer um amém? Por causa disso, enquanto
eu pensava na questão de avançar, sempre veio à minha mente a questão de perseverar. E olhando para nesse sentido de perseverar na coisa certa, eu lembrei de Atos capítulo 2, amém? A partir do verso 42, que é, na verdade, o momento em que é descrito por Lucas, muito provavelmente, o modo em como a igreja primitiva começou a viver, a primeira igreja manifesta na terra, após o Espírito Santo ter sido derramado sobre a vida deles. Há também uma crise a respeito do que é aquilo que nós chamamos de avivamento nos dias de hoje. Porque Atos 2, a partir do verso 1, mostra parte daquilo que é o avivamento, que é o momento evidente do poder de Deus, onde há um vento impetuoso, onde línguas são repartidas, línguas de fogo, línguas maternas, onde pessoas das variadas nações ouvem as grandezas de Deus na sua própria língua. E nós, às vezes, achamos que avivamento é somente um momento de derramar da presença de Deus mais evidente, que nos leva a estremecer. É fato de que avivamento também é isso, tá bom? É fato de quando o Espírito Santo é derramado sobre o lugar, de fato acontecem coisas extraordinárias, amém? Só que todo o capítulo 2 é, na verdade, a revelação a respeito do que representa a igreja avivada. E a diferença de Atos capítulo 2, do verso 1 aos versos seguintes do início, e Atos capítulo 2, a partir do verso 42, é que no verso 42, Lucas está narrando não somente o que a igreja recebeu no dia de Pentecostes, mas o modo em como a igreja viveu, avançou após a descida, após o derramamento do Espírito Santo. Amém, queridos? Então, comece por pensar a respeito de avivamento assim. Avivamento não é momento. Avivamento é comprometimento. Avivamento se entende muito mais diante da constância da vida com Deus, das obras de justiça e da fraternidade da igreja, do que um momento que marcou a nossa memória afetiva quanto à manifestação do poder de Deus. Tiago vai dizer que os demônios estremecem com o poder de Deus. Isso não os faz avivados. Ok? O avivamento é muito mais do que uma busca, uma fome por ter uma experiência com a presença manifesta. Avivamento diante da Escritura é a revelação de uma transformação de mentalidade tal daqueles que receberam a palavra de Deus, que decidiram viver um tipo de compromisso fraternal de igreja, de constância e de obediência a Deus, que transcende qualquer instituição vigente e transcende qualquer tipo de fé. Isso é avivamento. Então, a partir do verso 42, a gente vai ler até o verso 47, e eu vou me dedicar hoje, tá? Tenho 30 minutos ainda, somente no primeiro, no verso 42, e depois, se o pastor permitir, a gente vai orar um pouquinho, tá bom? Mas vamos ver por extenso primeiro Atos 2:42. Lembre-se de Atos 2:1, onde a Bíblia narra esse vento impetuoso. Agora, entenda a respeito desse vento, inclusive, que o vento impetuoso, ele não te empurra somente para você estar como bêbado diante da presença, mas ele te empurra ao lugar de obras, de ações de perseverança, de compromisso. Amém? Então, o vento, quando sopra, ele não sopra somente para você sentir o seu sopro, mas para você começar a sentir os mesmos sentimentos que há em Cristo Jesus. Então, o avivamento é uma transformação de natureza do caráter. O que Deus fez na igreja no dia de Pentecostes foi derramar a sua identidade sobre os corações, e não somente a verdade a respeito do seu poder. E a partir do verso 42, nós começamos a ler todos esses traços do que representa uma igreja que está verdadeiramente avançando, tá bom? Deixa eu já abrir aqui um grande parênteses, que nós, como igreja ali na Amora, nós temos vivido coisas extraordinárias, mas eu não acredito que nós ainda chegamos no nível de postura da igreja de Atos. Eu acredito que nós estamos buscando isso ainda. Então, eu preciso de dizer isso, porque talvez nessa pregação de hoje, você analisando a sua vida, você pode chegar à conclusão: meu Deus, eu estou muito longe desse lugar. Não tem problema, é por isso que eu estou aqui,
E é por isso que o Espírito Santo quer te convidar, através da minha vida, eu creio, que você entre em um lugar de maior compromisso com aquilo que representa a obediência objetiva da palavra de Deus, quando ele narra avançar. Amém? Então, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. Verso 43, todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Seguinte verso, 44. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Olha o tipo de vida que eles tinham, uma mudança de logística ao ponto em que eles estavam constantemente unidos e tinham tudo em comum. Tipo de unidade poderosa, verso 45. Vendiam suas propriedades e bens e os distribuíam conforme a necessidade que cada um tinha, né? Necessidade de cada um. Então, um tipo de generosidade que transcendia a norma, ao ponto em que, por causa da necessidade, pessoas eram capazes até de distribuir os seus próprios bens. Verso 46, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Muito interessante é que eles mudaram a logística da sua vida ao ponto em que, naquela realidade, todos os dias eles estavam continuando se reunindo. E é interessante também que eles se reuniam no pátio do templo, fazendo alusão àquilo que é a reunião oficial, mas também partiam pão em casa, vivendo essa alegria, essa singeleza de coração, como está no meu texto. Verso 47 diz assim, então, para concluir, louvando a Deus, havia louvor nessa igreja, e tendo a simpatia de todo o povo, eles estavam extraordinariamente convencendo o povo diante desse estilo de vida, que o Senhor acrescentava diariamente aqueles que iam sendo salvos. E essa é a visão mais resumida, né? A narrativa mais completa a respeito do que representa um modo de vida de igreja que agrada a Jesus. Tá bom? Então eu acredito, já avançando, e assim, podia terminar aqui a palavra, que viver um avanço de igreja começa por viver um desejo e uma busca por obedecer a essa visão de igreja. Que não é visão particular do pastor Felipe, acredito que seja essa visão a visão particular do pastor Wagner, mas que não surgiu do coração humano do pastor Wagner, mas surgiu primariamente da revelação das Escrituras e do derramar do Espírito Santo. Amém, queridos? Pense numa igreja que aumentou seu nível de generosidade para um lugar extremo, que mudou a sua logística de vida, o seu trânsito diário, para ter compromisso com a sua igreja local, e vivia uma vida de unidade ao ponto em que eles narram que eles tinham tudo em comum. Querido, eu ainda não cheguei nesse lugar de unidade com os meus irmãos da minha igreja local. Eles tinham tudo em comum. E eles viviam uma partilha do pão. Aqui, claro, a gente vai ler o verso 42, fazendo referência não somente à questão da partilha da comida, mas também à questão da ceia, onde expressa o ministério da reconciliação, o convite constante de um povo que se assenta à mesa e volta a se lembrar do sacrifício de Cristo e, portanto, discernir no corpo, eles se reconciliam, eles voltam ao lugar em que, antes de adorar ao Senhor, antes de entregar sua oferta ao altar, eles vão, se reconciliam com o irmão e depois voltam ao lugar coletivo de adoração. Tá bom, queridos? Nós vamos ler um pouquinho sobre isso e depois disso a gente vai orar, tá bom? Alguém está comigo aí? Alguém tem fome de palavra de Deus? Então, no verso 42, ok? Se você puder colocar aí, você pode até deixar, se você quiser, no verso 42 de Atos, capítulo 2, nós vamos falar sobre se dedicavam no ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. A minha versão, que é a versão ARC, eu não sei se vocês têm aí, se não, pode deixar essa, talvez você tenha na sua Bíblia. A minha palavra é e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A palavra dedicar, ela também faz sentido nessa tradução, mas a palavra dedicar, ela perde talvez um atributo muito importante daquilo que representa a igreja do Novo Testamento. Havia uma dedicação porque havia uma perseverança.
Pessoas que, assim como Paulo nos ensina, eram firmes e constantes numa vida de perseverança naquilo que são, pelo menos, esses atributos, exatamente, que nós encontramos aqui. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na comunhão, eles perseveravam no partir do pão e eles perseveravam nas orações. O primeiro ponto que eu gostava que a gente refletisse era esse mesmo. Uma igreja madura não é uma igreja que vive um momento, mas, assim como eu disse anteriormente, é uma igreja que estabelece uma vida de comprometimento. Ok? Mateus capítulo 24, inclusive, quando Jesus narra a situação do fim, ele vai dizer que no final dos dias o amor de muitos se esfriará, porque haverá um aumento da iniquidade, influenciando inclusive o coração e a mente dos cristãos. Mas aí ele conclui: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Assim como o tema em Hebreus, nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que continuam caminhando para a salvação do nosso corpo. O justo, ele vive pela fé, e Deus não tem prazer daquele que retrocede. Então, de certo modo, você já pode avaliar a sua vida no Senhor baseado na reflexão se há em você, em nós, de fato, constância nas coisas de Deus, compromisso com as coisas de Deus, ou continuamos sendo pessoas que vivem um estilo de vida de igreja que mais parece um estilo de visitação anual ou mensal, ou às vezes mesmo dentro daquilo que é a vida da igreja local, constantemente, não estamos verdadeiramente responsabilizados por aquilo que nós precisamos viver como igreja. Eu costumo dizer lá na minha igreja que você não encontra nenhum texto bíblico onde ele nos diga que é responsabilidade da igreja edificar membros. Mas você encontra, na verdade, na Bíblia, que é responsabilidade dos membros edificar a igreja. Você percebe isso em Romanos capítulo 12, quando Paulo fala sobre a diversidade de membros. E essa diversidade, ela nos leva a uma responsabilidade individual para com o corpo de Cristo. Você lê isso em 1 Coríntios capítulo 14, onde Paulo falando dos dons, assim como também no capítulo 12, ele fala sobre a diversidade de dons, de ministérios, de operações, mas ele nos leva e nos afunila a um lugar de responsabilidade pessoal para com o coletivo. Você entende isso em todo o Novo Testamento, onde Deus constantemente está convidando por intermédio dos apóstolos nas suas epístolas, um convite a um lugar de congregacionalidade, onde pessoas se reúnem com o compromisso de perseverar naquilo que são os valores da palavra de Deus. Amém? Hebreus, capítulo 10, verso 23, Paulo falando a respeito do compromisso, né, com a igreja local, ele vai dizer assim: olha, vocês estejam unidos, estimulando uns aos outros, não fazendo como o costume de alguns, que é se apartando da sua congregação. Então, Paulo, eu falei Paulo, é o autor de Hebreus, tá bom? Não é Paulo, não sabemos se é Paulo, mas o autor de Hebreus, ele está falando sobre uma postura de responsabilidade, de constância, de menos oscilação, mas de pessoas dedicadas não a procurar igreja para seus benefícios. Talvez esse seja o motivo pelo qual ainda somos inconstantes, porque haverão cultos aqui que não vão trazer benefícios diretos a você, mas pessoas que estão dedicadas em trazer benefícios às pessoas. Pessoas que não estão dedicadas em vir a um culto para receber uma palavra, mas para entregar algo da parte de Deus, ok? Pessoas que não vêm a um culto para receber mais uma bênção, mas para se tornarem uma bênção para a sua congregação, perseverando constantemente com o seu compromisso, com a sua igreja local, com o seu pastor local, com a sua missão local. Tá bem? Eu estava chegando aqui e vendo essa cidade, vocês estão no centro de Lisboa, não é verdade? Então há uma missão muito grande aqui, há um ambiente hostil espiritual nessa cidade, ok? Muito histórico e muitos momentos, muitas coisas que aconteceram nessa região. Então, vocês estão em um lugar onde a diversidade de pessoas, onde a missão é muito grande, e vocês precisam perseverar nessa missão e naquilo que o Senhor vos chamou para fazer aqui nessa igreja local. Amém? Então, vire para o irmão que está do seu lado de novo e diga assim: meu querido, o primeiro ponto a respeito de uma igreja que avança é uma igreja que persevera.
Não é como a gente começa. Porque eu conheço muito crente apaixonado, tá? Eu sou pastor desde os 21 anos de idade. Eu lidero desde os 16 anos. Então eu sei o que é gente apaixonada. E não sei se tem aqui muitos brasileiros, provavelmente sim. Brasileiro é um povo quente, mas é um povo oscilante, que se compromete com a causa. Depois de qualquer pequeno acontecimento, eles abandonam causas. Então é se comprometer, perseverar, não somente pelo viés da paixão da novidade, mas pelo amor, que é fidelidade. Entende? Eu estou orando para que algumas pessoas deixem de ser apaixonadas pela igreja e comecem a amá-la. Porque eu te garanto que vida com Deus e conclusão de missão em algum local só vai acontecer por parte de pessoas que amam a igreja. Porque paixão é uma coisa que some, mas amor é aquilo que te leva a continuar sendo fiel. Seja fiel, perseverança. Amém, querido? Posso continuar? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Assim como a gente falou na introdução, a igreja que avança é uma igreja que não sai da palavra de Deus, que não anda segundo movimentos modernos evangélicos, que não abraça qualquer tipo de vento minimamente inspirador, que infelizmente tem frustrado constantemente na história da igreja por décadas e séculos. Não, nós não sairemos da vida de conhecer e obedecer à Escritura. Novos ideais, novos movimentos, por muito atrativos que sejam e por muito que possam facilitar o crescimento da igreja. Que pastor que não quer uma igreja cheia, ok? Que possam facilitar muitas coisas naquilo que representa a vida periférica da fé. Nós não sairemos da palavra de Deus. Nós perseveraremos em conhecer o Senhor através daquilo que Ele revelou na sua palavra. Então, uma igreja que avança é uma igreja que continua avançando no conhecimento das Escrituras. Bom? Eu oro em nome de Jesus que essa igreja aqui, esse lugar é Saldanha, não é? Saldanha aqui? São Sebastião. Essa igreja de São Sebastião seja uma igreja que diga assim como Pedro disse diante de Jesus: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Então que a nossa vida seja um basta naquilo que são influências. Por mais que pessoas sejam boas em palavras, nós buscamos aquilo que está escrito. E nós obedecemos aquilo que está escrito. Aí você fala, pastor, mas isso então quer dizer que nós não vamos viver o sobrenatural, querido? Se você buscar o que está escrito e aplicar o que está escrito, você viverá de fato sobrenatural. Você viverá de fato perseverar no sobrenatural. Infelizmente, nós somos muito movidos por ventos de doutrina. Chega a hora em que a igreja precisa amadurecer e voltar às Escrituras e não sair dela, em nome de Jesus. Então, vire de novo para o irmão que está desse lado e diga assim, querido, acorda aí e persevera nas Escrituras. A doutrina dos apóstolos é a doutrina do Novo Testamento. Então, Jesus autoriza os apóstolos a escrever no Novo Testamento e a autorizarem alguns dos livros. E nós, como igreja, agora compreendemos, inclusive, o Antigo Testamento, partindo da revelação de Cristo, do Novo Testamento. Então, a igreja caminha avançando, a igreja que avança novamente para abrir a sua Bíblia. Não deixe a sua Bíblia empoeirada, volte a buscá-la em nome de Jesus. Amém? Perseveravam na doutrina dos apóstolos e perseveravam na comunhão. Tá? Um dos sinais mais claros a respeito de uma igreja ter o Espírito Santo não é o quanto de línguas estranhas que eles falam, mas o quanto de estranhos com a língua que eles deixaram de ser. Jesus ora por unidade em João 17. Provérbios 6 vai dizer que 6 coisas Deus abomina. Aliás, 6 coisas Deus odeia e uma que Deus abomina. Irmãos que criam discórdia entre irmãos. E é interessante que no quadro de Provérbios 6, Deus está dizendo que ele odeia assassinato, ele odeia furto, ele odeia mentira, mas o que ele abomina é divisão.
Então, na classe de pecados, o que Deus está dizendo é que assim como houve divisão nos céus quando Satanás cai, aquilo que Deus mais odeia é divisão. Efésios capítulo 4, verso 3 vai dizer assim, que nós precisamos procurar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Sabe aquela pessoa que diz assim, pastor, eu entro na igreja, mas o que interessa aqui sou eu e Deus. Você está errado. O que interessa não é só você e Deus. O que interessa é você, Deus, e os seus irmãos, que são filhos de Deus. E não há possibilidade de caminharmos no Espírito se caminhamos em divisão com os nossos irmãos. E é por isso que Jesus, em Mateus 5, 23, ele diz isso. Se você tem algo contra o seu irmão, antes de entregar a sua adoração, vai, se reconcilie com o seu irmão e depois volta e oferta ao Senhor. Então, para Deus, a adoração depende de unidade. Hebreus capítulo 13 vai dizer assim, aliás, capítulo 12 vai dizer assim, seguir a santificação, sem a qual verá o Senhor? Não, seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Um Deus, porque Ele é trino, Ele desenhou sempre a vida do seu povo como uma vida coletiva. Adão se sentia um só, mesmo caminhando com Jesus no jardim. Depois Deus cria um povo, e após isso Deus inaugura a igreja. Deus sempre foi um Deus coletivo, e não há espaço na vida com Deus para o individualismo, para a vida de isolamento. Deus nos convida para a comunhão. Se você tem algo contra o seu irmão aqui, querido, se arrependa hoje. Porque o Senhor não se agrada de pessoas que caminham numa vida de desigualdade. Cara, isso é muito interessante. Você, olha o tipo daquilo de unidade que o Senhor espera de nós. Se você puder abrir aí, 1 Coríntios capítulo 1, verso 10, olha que interessante isso aqui. Olha o desejo de Paulo, né? Muito inspirado pelo Senhor. Olha o modo em como nós precisamos caminhar, muito parecido com aquilo que a gente leu também em Atos capítulo 2, nos versos. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões ou divisões, antes sejais unidos em o mesmo sentido, nem o mesmo parecer. O que é unidade? É nós estarmos dizendo uma mesma coisa, nós estarmos caminhando no mesmo sentido e nós estarmos dizendo amém ao mesmo, cara. Jesus, em João 17, ele ora por unidade. Inclusive, a unidade é um sistema evangelístico, porque ele ora assim, Pai, eu oro para que eles sejam um, para que o mundo creia que tu enviaste. Então, sem unidade, não estamos representando Cristo, seu corpo, e avivamento, segundo Atos capítulo 2, verso 42, significa vida de comunhão entre os irmãos. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam. Amém, queridos? Vamos continuar? Volta lá para Atos capítulo 2, verso 42. Atos 2, 42, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e eles perseveravam na comunhão, e eles perseveravam no partir do pão. Grande parte dos teólogos vão concordar que partir o pão não significa meramente a questão da partilha, e sim, também, mas são duas coisas. A partilha, e aqui fazendo referência à vida de ceia, a vida de pessoas se juntam à mesma mesa, se reconciliando uns com os outros, assim como está em 1 Coríntios capítulo 11, e onde eles não comem para a sua própria condenação, mas eles discernem o corpo, e assim caminham novamente numa vida de renovo espiritual e de unidade entre a igreja. A ceia não é somente o sistema que você lembra do sacrifício de Cristo, mas é o sistema que você se lembra do porquê que Cristo se sacrificou, que não é somente para nos salvar para a eternidade, mas para nos tornar um corpo, nos tornar uma igreja. Então, porque eu gosto muito disso, vire para o irmão que está do seu lado e diga assim, querido, você não se senta na mesa sozinho com Jesus. Você se assenta com os seus irmãos. Eles perseveravam no ministério da reconciliação e na vida de generosidade. O que é avançar? Posso abrir isso aqui bem simples.
Uma igreja que avança é uma igreja que é fiel no seu dízimo e oferta. Uma igreja que avança é uma igreja que é fiel no ministério da reconciliação. Uma igreja que não suporta vir à presença de Deus sem resolver os seus problemas com o seu irmão. Tá? Então, para Jesus importa muito o modo em como você trata as pessoas. O modo em como você honra as pessoas ao seu redor. Eles perseveravam no partir do pão. Eles perseveravam numa vida de voltar ao lugar da misericórdia. É interessante porque no tempo moderno, a gente vive a igreja não com fraternidade, mas a gente usa a igreja como um meio de carreira. E por causa disso, quando a gente tem um problema com o nosso irmão, a gente não vai viver o ministério da reconciliação, a gente muda de igreja, né? Ou então a gente abandona o nosso departamento, né? E a gente fica mais longe da pessoa que nos feriu no culto. A gente acha que uma distância de 10 metros vai fazer com que o Espírito Santo se esqueça da nossa vida e da nossa falta de comunhão entre irmãos. Sabe o que é igreja séria? Sabe o que é uma igreja madura? É isso daqui. Eu, como membro de Cristo, certamente pessoas falharão comigo. E quando falharem, eu não vou fugir do confronto da reconciliação, mas porque eu sou responsável pela unidade, pela vida do Espírito da minha igreja, eu vou e me reconcilio com o irmão. Eu dou a outra face. Eu vivo a ofensa para muitos que é: irmão, me perdoa. Irmão, nós precisamos resolver os nossos assuntos. Porque se a gente não resolver, o Espírito não irá operar. Amém, queridos? Então, eu oro para que essa igreja, assim como todas de Portugal, estamos tentando viver isso aí, né? A gente vive uma igreja de fraternidade, de compromisso em perseverar no ministério do partir do pão, de se assentar à mesa. Porque deixa eu te falar uma coisa, é muito bonito falar de unidade, né? Unidade nem é ajuntamento, unidade é alinhamento. Unidade é quando nós estamos caminhando no mesmo sentido, no mesmo parecer. Então não é só sobre juntar pessoas no lugar, mas é sobre unir pessoas no lugar, na missão. Então, para isso, nós precisamos insistir na vida de reconciliação. Se reconcilie com seu irmão, se reconcilie com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, com os seus irmãos em Cristo urgentemente. Jesus fala assim: se reconcilie rápido, antes que você seja entregue ao juiz. Tá bom? Então, embora a gente use muito o termo, eu vim da Assembleia de Deus, a gente falava muito isso, né? Que ninguém vai subir de mãos dadas para o céu, mas a verdade é que no céu todo mundo vai caminhar de mãos dadas. Então, mesmo que a salvação seja individual, acredite se quiser. Segundo a Bíblia, uma das expressões de quem é salvo é a sua vida de misericórdia e reconciliação com o corpo de Cristo. Quem ama a igreja promove o fruto da reconciliação. Eles perseveravam no partir o pão. Amém, queridos? E último ponto, não menos importante, eles perseveravam, tá bom? Se você puder colocar aí Atos capítulo 2, 42, eles perseveravam nas orações. Até porque, deixa eu te avançar, viver esse sistema de igreja nunca vai acontecer pela inteligência e capacidade humana. Eu, pastor Felipe, não sou capaz de perdoar o pastor Alex na carne. Na carne, eu vou ferir o pastor Alex. Mas no espírito, eu consigo obedecer aquilo que são os termos do que representa um cristão. Então, uma igreja que está avançando é uma igreja que se dedica em estratégias, em sistemas de oração. É na vida de oração que nós recebemos, assim como o pastor Wagner disse. Ele disse que é muito bom nós sempre orarmos, porque temos a certeza que receberemos da parte de Deus algo. Cara, o véu foi rasgado. Nós agora somos sacerdotes desse reino. Então nós podemos entrar confiantemente no lugar santo. Nós podemos acessar o trono da graça, como está em Hebreus capítulo 4. E por causa disso, é impossível viver igreja sem viver uma vida de prática de oração, porque nós dependemos não do que acontece na terra, mas do que acontece nos céus. Colossenses 2 diz que estamos assentados com Cristo
nas regiões celestiais. Aliás, Efésios capítulo 2, Colossenses 2 diz assim, que nós precisamos pensar nas coisas que estão no alto e não nas coisas que estão da terra, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então nós precisamos levantar o nosso incenso, assim como está em Apocalipse capítulo 8, de oração constante, pedindo o favor de Deus, às causas justas, ao avanço do Evangelho e a sermos empoderados pelo Espírito Santo, para que sejamos agentes eficazes da vontade de Deus nas nossas igrejas locais e na missão que Deus tem para nós em Portugal. Sem perseverar na vida de oração, não há técnica, não há palavra persuasiva, não há instrumento humano que seja capaz de sustentar o avanço do Evangelho. Você não avança o Evangelho convencendo homens pelas suas palavras. Nós avançamos no Evangelho expulsando demônios em nome de Jesus, curando enfermos e testemunhando pelo poder do Espírito Santo, no testemunho interior do coração das pessoas, a palavra de Deus. Então, sem o Espírito, nada podemos fazer. E só há uma maneira, queridos, de caminharmos na vida no Espírito, é buscando a face de Deus, é nos prostrando diante da sua presença. Assim como palavra de Deus não é para mestre, oração não é para profeta, oração é para todos. Todos eles perseveravam nas orações. Então você vai ter que voltar a jejuar. Você vai ter que orar mais. Porque é orando que a gente recebe de Deus discernimento, porque estamos sensíveis à sua voz. Efésios capítulo 6, inclusive, vai dizer isso, que para a gente resistir às astutas ciladas do diabo, nós precisamos orar em todo o tempo. É orando em línguas, é orando em palavras inteligentes, é rogando ao Pai. Jesus fala assim que se vocês são maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, né? Quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará o Espírito Santo se vocês pedirem. Uma igreja que avança, é uma igreja que avança quebrando as barreiras espirituais e da carne do nosso coração, orando. Vamos levantar. Eu disse que seria bem simples a palavra, expositiva, mas que nos leva a refletir que tipo de vida nós temos vivido como irmãos. Se algum irmão do louvor, pelo menos o teclado, quiser subir, se o pastor também permitir que eu ore, tá bom? São 8h31, eu tenho 2 minutos. Creio que na oração vou passar um pouquinho disso, mas eu queria orar com vocês. Estava falando com o Estevão enquanto vinha para cá, né? Nós começamos oficialmente uma igreja há 4 anos atrás, fizemos 4 anos há 2 semanas atrás, mas eu fui consagrado há muitos anos atrás, e meus pais são pastores, o pastor Wagner conheceu meu pai, né? Não chegou a conhecer? Não? Ok, pensei que você conhecia. O Estevão falou assim, cara, vindo para cá, mano, olha para nós. Como assim? Tantas pessoas aparentemente mais capazes de sustentar esse chamado. Só que essa é a realidade do reino de Jesus. Jesus não chama aqueles que estão mais capacitados, aqueles que confiam muito em si mesmos. Jesus chama aqueles que estão disponíveis. Será que você está disponível a viver isso de Atos 2? Você não deseja isso para você? Sabe uma coisa? A gente tem vivido lá na igreja algo extraordinário. Todos os dias pessoas são curadas de enfermidades. Nós já temos mais que centenas de curas testemunhadas. Pessoas que voltaram a ter movimentos do seu corpo, caroços que desapareceram de câncer, pessoas que voltaram a ver. A gente fala, mas o que vocês têm de especial? Nada, esse é o segredo. É que não há segredo. O segredo é que não há segredo. É só a gente voltar a desejar aquilo que a igreja sempre foi. E buscar isso com sinceridade de coração, assumindo os nossos pecados no altar.
sendo transparente diante de Jesus, parando de fingir evangelho, começando a viver a clareza do evangelho e esperando de Deus a misericórdia. Volte ao lugar onde não somente você, nos seus recursos, no seu trabalho, na sua vida pessoal você pode avançar, mas volte a ser um canal para que a igreja de Cristo avance. Nós não fomos chamados para essa nação, cara, muitos imigrantes aqui, acredito, somente para viver uma vida de facilidade nos recursos. Porque o fato é que, se você veio para viver facilidade dos recursos, você sabe que não é bem assim. Se você veio porque assistiu algum vídeo no YouTube falando sobre grandes salários, te enganaram. Mas aqui você pode encontrar a missão de Deus. Nesse terreno hostil que se chama Portugal, que se chama São Sebastião, você pode encontrar a luz de Cristo que ilumina as mais densas trevas. Abandone a sua guerra pessoal. Abandone a tentativa de querer provar alguma coisa para alguém, ou tentar resistir à verdade diante das suas tradições. Volte a Atos 2. E não vou chamar pessoas. Queridos, e tudo isso, só para eu encerrar, celebra o nome de Jesus. O motivo pelo qual Deus quer que a igreja avance é porque Deus quer que o mundo conheça. Imagina Deus vendo pessoas sendo curadas. Então, cara, por favor, que possamos avançar, tá bom? Para que o nome de Jesus seja glorificado e o Senhor seja conhecido. Deus é o mais interessado em desejar que a igreja de Cristo avance. Tá bom, queridos? Então, que possamos avançar para a glória de Jesus. Amém?